Boa tarde. Bom, vocês ouviram primeiro o nosso quarteto, o estilo de música instrumental, quarteto Bachiana. E agora nós vamos apresentar para vocês um outro estilo, que é o estilo vocal, que é quando a voz se transforma num instrumento musical e dá vida à música. Eu vou apresentar uma peça para vocês, que é uma peça de uma ópera, e a peça chama-se Ombra Mai Fu, que diz respeito sobre uma árvore, conta a história da beleza dessa árvore. Um grande imperador que estava passeando pela estrada e um dia se deparou com uma árvore frondosa, linda, e ele ficou tão emocionado que ele escreveu um poema sobre o quanto a sombra daquela árvore era agradável para ele. Então é disso que fala essa música, estilo operístico. O compositor chama-se Handel, é um compositor austríaco que morou na Inglaterra. Muito obrigado.
Agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. A minha pergunta é a seguinte: vocês acham que quem canta assim como eu cantei, quando nasce, já nasce chorando igualzinho assim ou não? Sério? Vocês não acreditam que quem nasce nenezinho já nasce com esse vozeirão? Tem certeza? Vocês estão certos, exatamente. Quando a gente nasce com uma voz mais aguda, né? E não com esse vozeirão impostado assim, de desenho animado, não é mesmo? Pois é, e como é que a gente faz então para ter uma voz como essa? Alguma ideia? Quem tiver alguma ideia, levanta a mão. Você. Treino, uma palavra boa, isso mesmo. O que mais? Voz grossa. Bom, é uma ideia de como ter esse treino. O que mais? Última resposta? Mais uma vez, treinando a voz. Então é isso, nós, músicos, não somos muito diferentes dos atletas. A gente tem um treino, né? Que é o que faz com que a gente consiga desenvolver essa voz. E aí, eu quero contar uma historinha para vocês. Como é que a gente descobre essa voz? Porque às vezes o indivíduo não teve como treinar. Né? Na casa dele ninguém treinou ele ia na escola, ninguém treinou ele para cantar assim. E aí como é que a gente faz então para descobrir essa voz se a gente não tem um treino? Alguma ideia? Não. É muito bom, cada um tem uma experiência e é aqui que mora a minha história. Quem aqui já tentou imitar a voz de alguém? Todo mundo, não é mesmo? Imita a voz de um cantor, imita a voz de um humorista, não é mesmo? Imita a voz de um personagem do desenho animado. Só não pode ficar imitando a voz do amiguinho, isso não pode fazer. Mas espera aí, deixa eu terminar de contar a história. Pronto, todo mundo mostrou a voz, ótimo, todo mundo aqui, ó, muito bem. Então agora é o seguinte... Como é que eu comecei a cantar? Justamente ouvindo o que eu tinha lá fora, que eram cantores de ópera, e imitando esses cantores. Porque eu não tive nenhum treino antes. E aí, a partir dessa imitação, né? Então, eu ouvi o indivíduo falar... O sole mio sta in fronte a te. Falava, nossa, que legal, será que eu consigo imitar? E comecei a imitar e vi que aquela voz era uma voz real. E aí, eu comecei a ter aula de canto. Brincando de imitar um cantor que chamava-se Pavarotti, que foi um grande tenor italiano, que foi talvez um dos mais famosos cantores de ópera do século XX. E aí, a partir do momento que eu comecei a exatamente, comecei a ter aula de canto, que eu comecei a aprimorar a minha voz e perceber que eu não estava fazendo uma imitação, eu estava cantando com a minha própria voz, que só precisava de... Muito bem, de treino. Então assim, por que eu estou contando essa história? Porque eu quero, não precisa nem responder aqui, mas o que eu quero, desculpa, estou falando tão rápido, desculpa. O que eu quero que vocês descubram é, o que será que eu tenho de música dentro de mim que eu ainda não consegui expressar? Será que eu sei imitar um bom violinista? Tem aqui latente dentro de mim essa vontade de tocar um instrumento musical que eu estou fazendo por imitação, mas que de repente é um dom que eu tenho. Será que hoje, depois que eu escutei o tenor cantar, o Jean cantar, será que eu também não tenho um vozeirão assim, né? Então assim, essa que é a minha pergunta. Será que quem aqui, coloca aí na cabecinha e começa a pensar, será que eu tenho... né, esse dom, será que eu tenho essa capacidade, né, de gostar de música e de me expressar através da música? E aí, o outro ponto que eu quero contar para vocês é, e o que isso faz na vida da gente, né? Quer dizer, tá bom, Jean, você foi lá, você gostava de cantar, você descobriu que você imitava um cantor, depois você descobriu que era a sua voz, mas e na sua vida prática, o que a música fez? Tudo. Me fez me encontrar com vocês aqui hoje, inclusive. Porque a partir do ensino da música, a partir da formação musical que eu tive, eu fui encontrando oportunidades, né? Tanto oportunidades de fazer aquilo que eu gostava e, dessa forma, conhecer novas pessoas, dividir o meu conhecimento, compartilhar aquilo que eu tinha aprendido e aprender novas coisas, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores oportunidades que qualquer ser humano tem. A segunda coisa é a oportunidade profissional, porque aí, a partir daquilo, eu me profissionalizei.
né? Eu me transformei num profissional da música. Então eu trabalho com isso. Então a música na minha vida foi um instrumento de transformação, tanto do ponto de vista pessoal, né? Eu aprendi uma coisa que eu não sabia e que foi muito transformador, e do ponto de vista profissional, ou seja, eu encontrei um caminho, né, que me trouxe até aqui hoje, que eu posso compartilhar inclusive essa história com vocês. E aí, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos compositores clássicos ou de música erudita vocês conhecem? Levanta a mão e fala um nome, quem souber. Você? Vivaldi. Vivaldi, compositor italiano que morou em Veneza. Tchaikovsky, compositor russo. Quem mais? Você? Johann Sebastian Bach, compositor alemão, pai da música. Quem mais? Alguém mais? Não estou vendo mãozinhas levantadas. E um compositor brasileiro, um compositor de música clássica brasileiro muito famoso. Oi? O maestro, com toda certeza. Com toda certeza, o maestro. Quem mais? Maestro Heitor Villa-Lobos, o nosso maior, talvez um dos maiores expoentes da música clássica. Vocês percebem o quanto a música clássica está presente na vida de vocês? Vocês nem fazem ideia. E aí, de todos esses que vocês falaram, que todos são muito famosos, alguns das músicas desses compositores vão para... Além de, claro, da obra deles, essas músicas vão para trilhas de filmes, propagandas de publicidade, trilhas sonoras de documentários, ou toca no rádio, ou tá no cotidiano de vocês, não é mesmo? E quando vocês ouvem essas músicas, qual característica vocês dão para elas? São músicas mais calmas, são músicas mais intensas? Levanta a mão e responde. E ela te acalma? Ela te acalma. Quem mais? A música clássica te acalma. Quem mais? Acalma. Acalma. Deixa eu fazer um desafio aqui pro nosso quarteto. Quarteto, será que a gente tem uma música assim que traz outra sensação que não seja só acalmar? Vamos ver. Parece que temos outro sentimento aí. E agora, que sensação que deu? Suspense, muito bem, palavra ainda ó, rebuscada, não foi nem medo, foi suspense, muito bem. Tá vendo quanto de emoção, quanto de sensação a música é capaz de trazer para nossas vidas? E o quanto isso transforma a gente? Porque às vezes estava todo mundo aqui meio assim, ai que sono, ele não para de falar. Aí, pronto, todo mundo ficou alerta. Então é sobre isso que a gente veio falar um pouquinho hoje para vocês. O quanto a música, ela tem inúmeras funções na nossa vida. Então eu contei aqui uma história de quanto eu gostava de cantar, porque eu era uma criança que gostava de cantar. Descobri que eu sabia imitar um cantor muito famoso. Depois eu descobri que eu não estava imitando esse cantor, mas que essa voz já era minha. Eu só ainda não tinha ideia, porque eu não tinha conhecimento. Aí eu fui treinado, e a partir deste treinamento eu consegui então ter um pouco mais de técnica, e aí a técnica me trouxe o que? Profissionalizar. Exato, e eu me transformei num profissional da música. E hoje eu vim aqui compartilhar para vocês que, além, claro, de ser um cantor, eu, quando ouço uma música como essa, ou uma música mais calma, eu também tenho esses reflexos. Então a música não está só relacionada a se transformar, né, num profissional. Nem todo mundo aqui é obrigado a virar um músico profissional, mas a gente se relacionar com isso e ver que ela transforma o nosso ambiente, né, em todos os aspectos, e ajuda a gente de diversas formas, tanto refletindo sobre a vida, tanto estando num estado mais alerta, ou simplesmente compartilhando com algum coleguinha. Tá bom? Espero ter compartilhado de alguma forma, ter contribuído de alguma forma para essa sexta-feira prazerosa junto com vocês. Muito obrigado. Agora eu quero convidar a nossa outra cantora, a cantora Ana Beatriz, a soprano.
feliz de estar aqui com vocês hoje. Então a primeira música que eu vou cantar aqui com o Quarteto da Bacchiana é O Mio Babino Caro. Essa é uma música de uma adolescente chamada Lauretta. E nessa música ela é em italiano. Que nem o Jean falou, normalmente no canto lírico muitas músicas são em outras línguas. E essa música, a Lauretta, ela fala pro pai dela, ela implora e pede muito a autorização dele para ela poder ficar com o menino que ela gosta. E ela faz uma super chantagem psicológica com ele, fala que vai se jogar da ponte se ele não autorizar. E é muito conhecida, vocês já devem ter ouvido alguma vez antes. Então é O Mio Babino Caro, da ópera Gianni Schicchi, e o compositor é Puccini. Obrigada, gente. Bem, pessoal, gostaram? Que bom! Como o Jean já contou pra vocês um pouquinho da história dele, eu vou contar também um pouquinho da minha. Desde pequenininha, bem pequenininha, eu sempre amei cantar e sempre falei que meu sonho era ser cantora. E eu sempre cantei sem técnica também, que nem o Jean falou. Nunca tive técnica, cantava, imitava os cantores, gostava muito dos filmes musicais que passavam na televisão e ficava em casa, dançando e cantando, imitando. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu decidi fazer aula de canto. E quando eu comecei a fazer aula de canto, a minha professora, ela fazia ópera. E eu nunca me interessei por ópera, pelo canto lírico, não achava interessante, achava que música clássica era chata. Bem, essa minha professora de canto, ela um dia falou pra mim: Ana, por que você não aprende músicas de ópera? Por que você não canta ópera? Eu acho que a sua voz seria muito interessante nisso.
Aí eu falei, ai, não sei se eu gosto, sabe? Acho meio cansativo, eu não entendo nada que eles cantam em outra língua, que nem aqui, né? Eu cantei italiano. Então, eu achei que não ia gostar. Um dia ela falou, vem me assistir numa ópera. E eu fui assisti-la numa ópera no Teatro São Pedro, lá em São Paulo. E essa ópera foi muito legal, eu adorei, eu me encantei pelo teatro, que era muito diferente de todos que eu já tinha ido na minha vida. E quando eu ouvi eles cantando ópera, eu falei, nossa, mas é muito legal. E eu me fiquei tão emocionada, eu não sabia explicar o que eu senti. Foi muito forte. Eu sei que me transformou também. A música na minha vida também entrou pra me transformar. E aí eu assisti essa ópera e falei, bem, acho que eu vou dar uma chance e vou estudar o canto lírico. Bem, eu comecei a estudar. Essa foi a primeira música que eu aprendi na vida a cantar, de canto lírico, o Mio Babino Caro. Comecei a cantar lírico, fazer aula de canto lírico mesmo. E então surgiu uma oportunidade de fazer audição para entrar na Academia de Ópera do Teatro São Pedro, que era como se fosse uma escola de ópera, sabe? E eu fiquei lá 2 anos, eu passei. Fiquei lá 2 anos fazendo ópera, estudando as línguas, interpretação. E aí eu percebi que cantar não era só técnica e não era só com o coração. Eu tinha que buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Porque nem todo dia a gente tá igual. Que nem vocês falaram, tem dia que a gente tá mais triste, tem dia que a gente tá mais animado. E a música muitas vezes reflete isso na gente. Então, eu tive que entender que mesmo estando cansada, a técnica tinha que estar boa. Então, a aula de canto foi muito importante pra mim. E antes disso tudo, eu fiz coral. Então, eu acho que o coral é uma oportunidade muito legal mesmo, para conhecer a própria voz, para entender como que ela funciona, o que é bom fazer, o que não é bom fazer, como treinar do jeito legal. Então, eu acho que o coral, quando eu tinha uns 9, 10 anos, foi muito importante para mim. Eu aprendi muito. E depois que eu cresci e consegui levar profissionalmente o canto, como o Jean falou, eu percebi que o que importa não é a voz ser bonita, sabe? Não é cantar todas as notas perfeitas. O que importa é se eu estou me comunicando com vocês de alguma forma. Se isso foi interessante, se isso foi legal. Se isso não comunica, eu quero dizer, se a pessoa para quem eu estou cantando não gostou, né, não teve impacto, então eu sinto que eu não cumpri a minha missão de artista. Então eu acho que o artista, seja ele qual for o instrumento que ele escolhe, sempre a gente tem alguma história, né, com cada um dos instrumentos. Então o meu foi o canto, ele surgiu desde pequena e eu fui estudar o canto. Mas com certeza cada um aqui com seus instrumentos tem uma história e eu acho que a gente sente que essa sensação de dever cumprido, quando a gente conversa com alguém no final e essa pessoa fala, nossa, eu precisava disso, sabe? Às vezes a gente acha que, talvez no nosso país, de maneira geral, a gente precisa incentivar muito nas nossas famílias, nas nossas casas, sempre incentivar a música, sempre gostar de trazer coisas novas, porque conforme a gente traz músicas novas, a gente aprende muito, e a gente traz muito e acrescenta, e às vezes muda o dia de uma pessoa que estava precisando de uma música, só para mudar o dia dela, a música mudou tudo. Então, eu vou perguntar para eles aqui. Ai, obrigada. Vou perguntar para eles aqui a história de cada um com seu instrumento, tá bom? Oi, gente. Eu sou a Kátia. E o instrumento que eu tinha escolhido quando eu era pequena era piano. Eu adorava, até hoje adoro piano. Na verdade, amo todos os instrumentos musicais. Amo canto. Me encanto com toda a música em geral, mas queria piano. E para estudar piano a gente tem que ter instrumento em casa. O piano naquela época custava caro. E a minha mãe me falou, olha, se você quiser piano, não temos como comprar. Mas tem o violino da sua irmã, que a minha irmã tocava violino. Então se você quiser estudar algum instrumento, tem violino, você pode começar com violino. Então eu fiquei meio assim, será que eu estudo violino? Será que não estudo? A minha irmã era iniciante de violino, o som que saía do violino não era tão legal para mim cantar.
Mas no final eu escolhi violino, descobri que violino canta maravilhosamente igual à voz humana. Então, depois de muitos anos de treinamento, de estudos, de dedicação, eu comecei a tocar violino profissionalmente e amo violino. Comecei com 10 anos, e hoje tenho 50, então é um caminho longo. Agora é vez do Anderson. Daqui todo mundo já me conhece, vai lá, Irina. Olá, eu sou Irina, eu sou violista. Se vocês querem olhar, aqui a viola é muito parecida com o violino, só que ela é um pouco maior. Ela tem uma corda um pouco mais grave, uma quinta mais grave, mas para isso ela não tem a corda aguda, que é o Mi. E ela tem um som um pouquinho talvez mais anasalado. Enfim, eu toquei violino também, mas eu realmente me encantei com os graves da viola. E a minha história foi que eu tenho um irmão que gostava muito de música erudita, muito de música clássica, e ele ia todas as segundas-feiras num concerto no centro. E eu comecei a ir com ele e eu adorava. Então, para mim, o ponto alto da semana era ir para o concerto com meu irmão. Eu tinha 7 anos, a gente ia de ônibus lá, ia para o concerto, eu voltava super tarde, não sei nem como meus pais me deixavam fazer isso. Deviam ter muita confiança no meu irmão, cultura artística. E, bom, e aí na escola a gente tinha uma orquestra, peguei no violino, peguei na viola, todo mundo queria que eu tocasse, eu gostava muito de tocar e assim foi indo. E aqui estou eu aqui com vocês. Olá, eu sou o Luiz, toco violoncelo, mas minha experiência com a música desde criança, tive envolvimento em casa, meus irmãos, um toca guitarra, outro contrabaixo elétrico, e eu quase estudei bateria para a gente formar uma banda, mas pelas circunstâncias minha mãe me apoiou em musicalização infantil, comecei num coral e fiquei no coral até sair da faculdade há pouco tempo atrás, mas o violoncelo eu conheci com 12 para 13 anos. Numa circunstância assim parecida com essa, eu morava em Campos do Jordão e a minha escola foi sede do festival de inverno, e próximo do final do festival eles fizeram um concerto e eu fiquei ali olhando os instrumentos e me aproximei de um violoncelista, perguntei como é que eu fazia para estudar esse instrumento e tal. Ele me indicou um professor em Taubaté na época. E com 13 anos conheci o violoncelo e não desisti do canto, mas deixei de lado um pouco. Mas fazem 20 anos, 21 anos esse ano que eu tô com violoncelo. Bem, pessoal, é isso. Eu acho que a gente sempre tem que acreditar nos nossos sonhos, sejam eles quais forem. Não importa se é na música ou não, se a gente estuda, se a gente vai atrás e se dedica, as coisas acontecem. E eu queria perguntar pra vocês se vocês têm alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta de alguma coisa que eu não falei? Você. O timbre que eu toco é igualzinho o seu, né? Então, eu inspiro assim com a música, também já amo piano, já faço, também tem até mochila de piano. Isso daqui, ó. Olha aí. Aí, eu também estudava numa escola que se chama Vox, já fiz 2 anos nela. E é só, eu amo também música, assim, me inspiro. Eu amo, meu pai também ama, ele tem violoncelo, eu tenho piano, a gente às vezes gosta de tocar juntos. Eu amo música, ele também ama. Legal! Obrigada. Qual é o seu nome? Maiara Oliveira Dória.
Parabéns, palmas pra Maiara. Adorei esse bolo. Mais alguém? Pergunta? Tem? Aqui tinha levantado. Conta pra gente, fala. O meu nome é Cauã. Quando eu era mais pequeno, eu adorava cantar violão e cantar. E quando eu tocava violão, eu pedi ajuda ao meu amigo Luiz. E eu também cantava às vezes com ele. Só que eu não entendia muito bem, errava tudo, tem que fazer tudo de novo. Ah, mas assim, é o treino, é o processo do treino. Errar faz parte, não é? Por que você não entra no coral, aproveita e volta a cantar? Não é no coral. Eu cantava em casa. Meu nome é Júlia. Eu agora se inscrevi no curso de violino aqui da escola, porque agora é meu sonho fazer violino e ser violista. Aê, palmas pra ela! Que linda! Aí, Anderson. Vou passar pra você. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso concerto de formação de plateia. Antes de acabar, queria agradecer a Fundação Baquiana, que realiza um trabalho aqui na escola já há 10 anos. Queria agradecer a escola. Eu tô nessa escola desde o primeiro dia, desde a primeira reunião que houve aqui para ver se a escola aceitaria o projeto. A equipe gestora, os professores, o pessoal ali da limpeza. Queria agradecer vocês, porque vocês estão com a gente no dia a dia, mas para o trabalho ser realizado dignamente, todo mundo só vê os artistas aqui na frente, mas no dia a dia, se não tem um pessoal que apoia, os professores que apoiam e que compram a ideia também, nada disso dá certo, ou daria certo. Então queria agradecer a presença do Carlos Eduardo, salva de palmas para ele. Queria agradecer também a presença dos meus colegas aqui. E agora, para encerrar então, teremos um dueto com os nossos maravilhosos cantores. Obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Quando sono solo sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
sogno all'orizzonte, mancano le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mare che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mare che io lo so non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Obrigada, gente. Eu não tenho nem palavras, sou apaixonada pela Jeana, Ana Beatriz e o João Carlos Martim. Sou apaixonada pela orquestra, amo assistir todos os eventos que eu posso ir. Nessa palestra eu gostei muito porque assim, eu pensei que o Jussara não era uma escola que tinha tipo muita, como posso dizer? Atividades musicais. Isso, eu só pensei que só tinha o que estava escrito no papel. Mas com eles abriram um caminho na minha vida. Tipo assim, agora eu tenho vontade de fazer violino, porque contanto que nessa escola foi formado o meu primo, que faz violino. Eu achei muito legal. Eu me inspirei, eu acho que eu quero fazer ópera. Eu gostei muito da apresentação, foi músicas lindas, músicas que eu já tinha ouvido uma vez. Eu amei, a Fundação Bacchiana tá com a escola faz tempo, sempre apresentam músicas ótimas, a apresentação sempre é muito legal. Eu acho que uma coisa que eu aprendi na palestra dele foi que treino é a base de tudo.